Voltamos aqui, eu estava buscando lá. Pessoal, bom dia de novo. Eu estava voltando aqui, tive uns probleminhas aqui para acessar, mas consegui entrar na aula, então vou tirar minha câmera e vou postar os pontos lá da aula 4 que trata de estoque, como eu falei anteriormente, faz parte das 3 atividades mais importantes no contexto logístico do triângulo primário de decisões, tá bom? Então, se a gente voltar aqui nessa aula, esse slide que é extremamente importante. Aqui. Então, esse slide, ele é o mais importante, que ele explica, como eu falei com vocês, a cadeia de abastecimento, a cadeia de suprimentos, e mostra a relação das atividades logísticas na cadeia produtiva. E a gente pergunta onde que estão os estoques, né? Então, os estoques estão espalhados aí em toda a cadeia. A gente tem estoque na parte inicial, na relação com os suprimentos, com aquisição, nós temos estoque na distribuição, temos estoque na produção, enfim, em todos os locais. É por isso a importância de fazermos uma boa gestão de estoque. As razões para estocar estão aí listadas, né? Entre elas, melhorar o serviço ao cliente, ou seja, coordenando a relação de oferta com a demanda. Não adianta nada eu produzir demais se eu não tenho demanda, ou seja, a minha capacidade vai ficar muito acima, e o contrário também não é interessante, eu tenho a demanda muito alta e não tenho a capacidade para atender essa demanda. Então, por exemplo, eu tenho 5 voos por dia, cada voo com 200 assentos, então eu tenho disponibilidade de 1.000 assentos durante aquele dia, e eu tenho 10.000 passageiros querendo viajar. Então, não tem como. Então, essa demanda ela vai ficar perdida para aquele dia, tá? Diferente se eu tenho produto, se eu tenho 10.000 produtos para vender e a minha demanda é 100.000, eu não vendo naquele dia, mas eu posso produzir para tentar vender no outro dia. Se essa demanda, né, conseguir deslocar para outro dia. Então é diferente as questões de estocagem quando a gente está trabalhando produtos e serviços. Então é necessário ter essa visão de estoque para justamente coordenar essa relação de oferta e demanda, para ver as questões de disponibilidade, para trabalhar, como eu já falei, as atividades de transporte e de armazenagem, e também eu preciso fazer esse gerenciamento para que eu possa reduzir os custos, né? Com isso eu vou ter economia na produção, economia de transporte, eu vou diminuir as incertezas, né? Então, por quê? Não, eu vou produzir aquela quantidade X, porque eu tenho um mínimo possível de estoque para garantir essas incertezas, ou de produção, ou de mercado, ou de aquisição. E custos de distúrbios, né? Não planejados. Então, eu tenho ali aquela meta de produção, falta um operador, então impacta na produção. Uma máquina quebra, impacta na produção. Então, as empresas têm que sempre analisar essa questão de estoque, mas, como eu disse, com esse olhar logístico, com esta visão de você trabalhar justamente as atividades de transporte e de armazenagem, tá? A aula, ela continua. Que eu tenho também a questão das razões para não estocar, contra o estoque. A primeira delas está aqui, a questão do desperdício. Se vocês analisarem a filosofia japonesa, vai colocar o estoque é dinheiro perdido, é desperdício. Vamos zerar o estoque. Isso é uma filosofia, como eu já falei em outras aulas. Você não pode simplesmente chegar na empresa e falar assim, vou zerar meu estoque, né? Porque estoque é desperdício. A gente viu que tem razões para você estocar, né? Tem os estoques de segurança. Tem os momentos em que um equipamento quebra, com o operador falta. Embora, como eu disse, é filosofia, porque em uma empresa eu não posso pensar em absenteísmo, em falta de operador, em falta de profissional. Eu não posso pensar em quebra do equipamento, isso é manutenção corretiva. Você deveria estar lá dentro da sua manutenção produtiva, ou seja, uma análise
no momento certo, você vai não parar aquela produção, mas retirar aquele equipamento e colocar outro. Se não for possível, esta manutenção, obviamente, vai ser em horários determinados que você não está produzindo. Então, o estoque, ele tem esse fato, essa filosofia japonesa de ser desperdício. E é por isso que a gente tem essa vertente muito forte. Por meio de estoque é possível você ter desvio de recursos. Então, acaba que você produz demais, um produto fica estocado, não é vendido, você perde. Então, você vai ter que buscar aí uma forma, né, de ir atrás desse prejuízo. Mas, se o produto for único, não tem jeito. Vamos imaginar que você produziu 1.000 carros da cor rosa e você só tinha venda para 100. Então, você vai ficar com 900 produtos lá com uma cor que o mercado não quer. Então, você vai ter que ter o retrabalho de pintar aquele produto novamente para que esse produto possa entrar no mercado. Então, você desperdiça, você acaba desviando recurso que poderia ter sido alocado em uma outra atividade. Vai mascarar problema de qualidade. Então, talvez você produziu em grandes quantidades, não viu, problema de qualidade, o produto está sendo entregue com defeito. E vai isolar estágios, né? Ou seja, uma área vai ficar não dependente da outra, independente, tá? Eu tenho os tipos de estoque, são estoques de canal, de especulação, natureza regular, estoque de segurança, obsoleto ou morto. Então, esses são os tipos, né? Os exemplos de estoque que nós temos. O do canal, a gente tem os estoques que podem ficar em trânsito, estoques que podem ceder até mesmo os pontos de estocagem, ou seja, eles estão aí dentro do seu processo. Especulação, um estoque que está muito relacionado ao preço de matéria-prima, né? Então, ouro, cobre, prata, são esses produtos aí que ora estão estocados, ora não, então depende muito da especulação do mercado, tem interferência da questão financeira. O estoque regular ou cíclico, aquele estoque que é para atender uma demanda, reabastecer, vai depender muito do tamanho de lote, espaço, custo, manutenção. Então, geralmente produtos alimentícios, né? Então depende muito dessas questões aí de mercado. Como eu disse na aula, está tudo explicado. O estoque de segurança, que a gente tem que ter muita atenção, porque tem empresa que foca nesse estoque de segurança para aumentar muito o nível de estoque, né? A gente não pode entender estoque de segurança como regularidade de estoque, tá? Estoque de segurança é justamente para cobrir eventuais problemas. Há quem diga, dentro da filosofia, que estoque de segurança é para cobrir, não vou falar incerteza, mas ineficácia dos processos de produção. Porque se você tem estoque de segurança, é porque você não garante que a sua produção ela está correndo da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu vou manter esse estoque aqui porque eu posso ter a quebra de equipamento, que eu posso ter um operador que vai faltar. Então, acaba que você justifica problema de produção em cima de estoque de segurança, e não é isso, tá? Estoque de segurança é para cobrir algum imprevisto que a empresa não tem aí, de certa forma, uma relação direta com ele. Por exemplo, ela contratou uma operadora, né, uma transportadora, a transportadora está vindo entregar o produto, e aí caiu uma barreira na estrada e impediu que esse produto passasse. Então, isso é um imprevisto, você não tem como, né, por mais talvez que a estrada esteja em perfeitas condições, mas isso é o quê? Um evento da natureza que você tem essa certa dificuldade para você coibir, tá? Estoque obsoleto, morto ou reduzido, é um estoque deteriorado, vencido, roubado, produtos com necessidades especiais, também com muita atenção, né? Porque todo produto tem um ciclo de vida, a gente tem que ter muita atenção se esse ciclo de vida está realmente correto, para que você não esteja colocando um estoque, um produto como morto, obsoleto, quando na realidade ele pode ter um ciclo de vida aí mais longo. É, aqui. Aqui esse gráfico ele mostra muito a questão da natureza, né, do estoque, dessa relação da natureza de estoque. Eu vou até colocar o áudio aqui para vocês escutarem. Tem que uniforme,
demanda de energia, vamos dizer assim. Então, são demandas conhecidas, tá? Então, nesse caso, a capacidade produtiva é até mais tranquila de ser gerenciada, você não tem muitas incertezas, tá? Como foi colocado, você tem a demanda sazonal, onde a gente tem pico de demanda e depois cai. Então, podemos entender essa parte aqui como um ciclo de demanda, que a gente tem um pico de demanda. Então, pense aí no transporte aéreo, né? No final do ano, a gente tem no mês de dezembro, no mês de janeiro, um pico de demanda, né? Esse ano, esse diferente da pandemia, mas uma demanda sazonal, a indústria de Páscoa, né? De chocolate, assim, sorvete, então você tem essa sazonalidade, períodos que eu tenho um pico de demanda diferente dos outros, né? Eu tenho as demandas que são regulares, que tem um complicador muito grande para os processos produtivos, né? Você não sabe quando que a gente vai ter um aumento de demanda e quando vai ter queda, né? Então, estabilidade política gera muito instabilidade em relação à demanda de determinados tipos de produto, né? Então, por exemplo, quando você vai ter um aumento no mercado de joias, né? Não sei, pode ser que você teve um aumento muito grande, sei lá, porque é uma questão social ou não. Então, demanda irregular, né? Percebam que nós temos picos de demanda, mas ela é diferente de uma demanda sazonal, porque na demanda sazonal ela é conhecida. Esses momentos que eu tenho pico de demanda, ele é conhecido. Férias, né? Questão temporal. Tem aí também a questão de demanda de produtos que entram em declínio, né? Um tal de demanda terminada, um comportamento. Então, é evidente que neste caso, né? Dependendo, eu tenho que manter um estoque de uma peça para esse produto, é o caso que eu falei com vocês do cemitério do azulejo, mas isso ocorre, por exemplo, com aeronaves, com carros, né? São itens que saem de linha, mas em algum local eu tenho esse estoque, né? Então, vocês estão vendo aqui, tem a explicação. Esse gráfico ele é muito importante porque a gente situa os produtos, os serviços dentro de cada aspecto de curva, tá? Então tá bem detalhado. O problema que eu sempre falo é quando você tem essa irregularidade. Ora você tem mercado, ora não tem, cai, a empresa fica completamente perdida, não sabe se estoca, se não estoca, pode vir uma grande onda aí de produtos, seja de demanda, enfim, tá? Então tá bem explicado e detalhado na aula. Né? A própria indústria aeronáutica ela mantém contratos, por exemplo, com clientes que, caso aquela aeronave tenha algum defeito, ela tem que ter uma peça para substituir. Então, ela vai ter um estoque aí obsoleto, né? É muito grande. Tá? Então, nós temos esses padrões de comportamento de demanda e para cada padrão nós teremos uma exigência de uma gestão de estoque diferente. Né? Como eu disse, tudo vai depender de como a demanda vai atuar e como que você, em termos de capacidade produtiva, vai atender essa demanda. Em relação à filosofia de gerenciamento, e entra muito dentro do processo de produção, vocês também irão estudar isso nas disciplinas específicas de engenharia de produção, né, que tratam aí do chão de fábrica, né, do planejamento operacional da produção, até mesmo do planejamento tático. Nós temos um estoque que pode ser empurrado, um estoque que ele pode ser puxado. O ideal é que nós tenhamos um estoque puxado. O que é isso? Em cima de uma previsão de demanda, em cima de uma informação de mercado, eu vou trabalhando, eu vou entrando para dentro, trabalhando os meus processos produtivos. Lá no planejamento das necessidades de materiais, né, eu vou fazer o meu planejamento baseado na minha demanda, ou seja, eu só vou produzir, eu só vou estocar a quantidade de matéria-prima necessária para a minha demanda. E aí, com atenção para quê? As incertezas, por exemplo, dos meus processos produtivos. Daí a importância do que a gente chama de estoque de segurança. Ou eu posso também trabalhar com o chamado de estoque empurrado, que é isso, vou produzindo, né, vai de dentro para fora, vou produzindo e vou estocando o produto final. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, a empresa, né, claro que dependendo do tipo de produto, ela está continuando a produzir e estocar o seu produto. Então, a gente pode perceber que essa empresa não está tendo uma ligação direta com a demanda. A demanda está reduzida, não tem demanda, mas ela continua produzindo e estocando. Então, é o quê? Um estoque empurrado. Eu estou empurrando
né? Os meus produtos, eu estou empurrando o meu estoque lá para o final da minha cadeia, para a minha distribuição. Posso. Então, isso aqui também é muito importante, relação de estoque, capacidade produtiva com oferta, como o vídeo está colocando, né? Então, eu posso trabalhar diretamente com essas previsões, com essa noção de demanda e produzir baseado nisso, ou simplesmente indo produzindo para ver o que vai acontecer lá na frente. O estoque puxado, ele vem dessa filosofia, né, da questão japonesa, que pode combater o desperdício, embora, como eu sempre relatei, na filosofia japonesa é estoque zero, mas eu tenho essa relação da produção puxada, então estou muito antenado ao mercado, e que é empurrado eu vou produzindo e vou colocando o produto lá para frente, tá? Que também é muito importante. A mineração de receita. Eu acredito. Então, pode ser que você tenha empresa que está produzindo, né, estocando um produto, porque ela tem uma previsão de resgate de demanda daqui 2, 3 meses, e para ela é muito mais interessante ela continuar a produzir, sem desligar equipamentos, sem dar férias coletivas, porque os custos dessa empresa serão menores. Então, isso tudo vai depender desse equilíbrio. O que mostra essa curva, né? A questão do estoque. Então, eu tenho uma curva de custo mínimo e aqui uma curva de serviços, né? Quanto que essa relação do próprio custo com o estoque está relacionada ao quê? Ao custo total. Então, tudo vai depender, né, da minha questão dessa disponibilidade, porque eu vou ter diferentes níveis de serviço. Então, eu posso ter um nível de estoque X, eu vou ter um nível de serviço de 90%, eu posso ter um nível de estoque Y, eu vou ter um nível de serviço de 100%, posso ter um nível de estoque Z, eu vou ter um nível de serviço de 50%. Então, nós falamos que da mesma forma que nós analisamos a cada tipo de modal, um gráfico, uma curva do estoque, eu vou trabalhar do mesmo jeito, né? Isso que a gente fala lá no giro de estoque, que foi até a questão que caiu lá no início da matéria, né? Qual que é o momento de eu mexer nesse giro de estoque? Qual que é o momento de aumentar ou não meu giro de estoque? Então, tudo vai depender dos seus outros custos. Então, isso até porque, né, se eu tenho uma menor disponibilidade de produto, eu vou ter que aumentar outros custos. Então, pode ser que eu tenha um nível de serviço impactado e, consequentemente, eu tenho que aumentar ou investir mais no transporte ou na armazenagem para que esse produto possa estar disponível. Então, essas relações, essas curvas, elas são importantes para que nós possamos ter uma decisão mais assertiva em relação, nesse caso, ao nível de estoque e a sua relação com as outras atividades logísticas, tá? Aqui entra na parte de custo. Os custos estão sempre em equilíbrio um com o outro. Então, eu sempre tenho que analisar o custo de manutenção, qual que é o custo de eu manter esse estoque, qual é o custo de eu não manter esse estoque. E lembre-se, sempre olhando o triângulo primário de decisões. Sempre olhando os custos de armazenagem e os custos de transporte, de forma que eu possa ter o melhor nível de serviço oferecido ao meu cliente. Tá? Os custos de obtenção estão colocados aí, vai determinar a quantidade de reposição e vai envolver o quê? Custo de manufatura, custo de ajuste de produção, custo de processamento e transmissão de pedido, custo de transporte. Então, é o que eu falei, né? Então, o quanto que eu vou ter de custo para eu ter esse produto no meu processo produtivo? Quanto que eu vou ter de custo para eu ter aquele produto disponibilizado lá no supermercado para vender? Então, esse é o custo de obtenção. Quanto que custa para a empresa eu ter este estoque? Aí está envolvido o quê? O custo de manufatura, o de ajuste de produção, de processamento. Aí eu quero produzir a partir do mês que vem, ao invés de 2.000 unidades. O quanto que vai custar para eu ter um estoque a mais nos meus processos produtivos? Quanto vai custar para eu dobrar a minha capacidade de estoque em relação à matéria-prima para que eu consiga entregar a maior quantidade de produtos? Por isso, gente, que nós temos casos de empresas, até mesmo de supermercados ou de lojas,
que decidem em não vender determinados tipos de produto, porque o custo para obter aquele produto, o custo para se ter aquele estoque é muito alto. Custo de manutenção, né? Então, imagine que você trouxe o seu estoque, né? Trouxe um volume grande de quantidades de produtos para o seu processo produtivo ou para o seu supermercado. E aí, quanto que custa manter esse estoque? Tá? E aí, gente, para cada custo dele, nós temos uma fórmula, tá? Temos uma etapa separada para trabalhar com isso. Mas quanto que custa manter esse estoque? Né? Eu preciso ter Pode perceber que esse custo de espaço entra na parte de armazenagem. Então, para eu manter um estoque, eu preciso de ter um espaço. Então, é por isso que vocês vão ver que tem algumas redes que vão investir, né? Vamos dar exemplo aí, Supermercado BH, que é aqui em Minas Gerais, que é uma grande rede, grande, mais com produtos que têm um preço mais acessível, o próprio Verdemar, uma rede de supermercado com produtos mais, vamos dizer assim, espaços menores. Então, o que que a gente percebe? Enquanto ele investe em grandes quantidades estocadas, então ele precisa de ter muito espaço, então os supermercados são grandes, os espaços são grandes, o estacionamento é muito grande, porque ele investe em volume de estoque muito grande para atender a grande massa que vai lá comprar. Então, ele tem, além do custo de estocagem, o custo de espaço, né, que está ali alocado. Enquanto o outro, ele investe no mix, ou seja, numa grande quantidade de variedade de produtos, numa quantidade de estoque menor. As lojas são menores, então o custo do espaço em relação ao estoque é menor. Embora você vai ter um espaço talvez um pouco mais sofisticado, né? Você vai ter ar-condicionado, um espaço bem climatizado, investe mais, vamos dizer assim, na aparência do espaço, no design de interiores, para que eles possam manter o estoque, mas em pequenas quantidades. Então, o custo de espaço, o custo de capital, o dinheiro que vai ser investido para isso, de serviços, que tem pouca influência, como está falando na parte de imposto, e o risco, né? Então, você vai ter esse grande supermercado que eu falei com vocês, o risco de deterioração vai ser muito pequeno, porque ele tem uma rotatividade de produtos muito grande, vende muito, né? Enquanto o outro, para ele ter um mix, uma grande variedade de produtos, ele corre o risco de um produto ficar lá muito tempo estocado e sem ser vendido, tá? Mas isso tudo são as estratégias que existem em relação à questão do estoque e os custos que podem ter esse estoque também, tudo é detalhado aí na aula. Agora, evidentemente, eu tenho também o custo da falta de estoque. Então, se eu não tenho estoque, o que pode acontecer? Principalmente, eu posso perder vendas. Olha, esse supermercado tem um mix muito grande. Eu cheguei lá, não tem um produto, o que vai acontecer? Não tem, eu vou, né? O supermercado está perdendo venda. Tanto que qualquer estratégia, você encontrou todos os produtos que você queria, se você não encontrou, você fala, a atendente vai e anota, tá? Agora, no outro supermercado, se você chega e vai e não tem aquele produto, o dono daquele produto ele acaba perdendo aquela venda. É por isso que é muito importante o entendimento dos tipos de produtos que tem aulas aí que a gente já falou lá nas primeiras aulas. Ou seja, você identificar se o produto é de comparação, se o produto é de especialidade, se o produto ele é de concorrência. Então, quando você acaba identificando, né, e entendendo como que é esse tipo de produto, você consegue trabalhar esses custos aí com mais facilidade. Vamos lá. Bom, se não tiver a bicicleta da marca tal como a marca B, é lógico que você tem produtos, né, em que o cliente ele não abre mão da marca. A política de estoque vai ser diferente. Mas se a empresa ela não consegue identificar em qual categoria se encaixa o seu produto, fica difícil se trabalhar essa política de decisão de estoque. Então, o custo da falta de estoque. Qual que é o custo do não atendimento ao estoque designado? Eu vou lá no Carrefour, vou comprar e não tenho estoque do produto. Quanto que isso vai pesar? Tanto para o Carrefour, quanto para o fornecedor do produto. Né? Então, são questões que estão colocadas aí que são difíceis de serem mensuradas. Por quê? Ao mesmo tempo que um produto de comparação, ele pode ser especialidade. Exemplo, eu só compro leite da Coca Chance.
Se eu for no Carrefour não tiver leite da Cotochés, eu não vou comprar da Itambé, não vou comprar da Parmalat, não vou comprar de outra marca, da Italac, da Semil, seja ela qual for. Né? Eu vou em outro supermercado, porque lá naquele outro supermercado eu vou achar o leite da Cotochés que eu quero, ou outro produto qualquer. Olha, eu fui lá na loja elétrica e lá não tem o equipamento elétrico que eu preciso. Ou falando em grandes quantidades, eu não vou comprar da ArcelorMittal, porque as características do aço da ArcelorMittal é diferente de tal empresa e por aí vai. Então, são questões difíceis de serem mensuradas, porque eu preciso ter, é óbvio, uma análise precisa do meu cliente, né? Se realmente o meu cliente ele é sensível ao preço, ele é sensível à marca, ele é sensível à qualidade. Então, só por meio de identificar ou mensurar, né, o quanto que se custa eu não ter meu item estoque. Custo de vendas perdidas, né? O cliente retira o pedido, de dupla em vendas futuras, ou seja, olha, não, você comprou seu produto aqui, ele vai ser entregue daqui uma semana. Não, mas eu preciso para hoje. Não, daqui uma semana. Então, você vai, não quer mais, você muda o pedido para outro. Ah, não, troca para mim para outro tipo de produto, não tem aquele estocado. Então, são as vendas que são perdidas, né? Você vai trocar, como eu disse, o cliente. É claro, o custo de pedidos abertos, né? Então, imagina que você já tem pedidos, você não consegue atender esses pedidos por a falta de estoque, seja ele qual for, tá? O estoque de produtos que estão em processos, que atrapalharam a minha produção, o estoque de matéria-prima que atrapalhou, ou o estoque do próprio produto acabado, né, finalizado. Então, a minha entrega vai ser finalizada, ela vai ser atrasada. O quanto isso vai custar? Então, pode ser que eu tenha que pagar uma multa. Você tem empresa que, se não entregar um produto dentro de um período, dentro de um prazo que foi programado, ela vai pagar multa, vai se comprometer vendas futuras. Então, são custos da falta de estoque que vão automaticamente comprometer a minha cadeia de suprimentos, a minha cadeia de abastecimento e que precisam ser gerenciados. Mais uma vez, repito, toda essa questão relacionada à obtenção, à manutenção do estoque, até mesmo a falta dele, tem que ser analisada em conjunto, armazenagem e o transporte. Vocês podem perceber, quando nós falamos desses custos, né, nós falamos de transporte, colocado, né, na obtenção. Então, estou atrelando a atividade de estoque com atividade de transporte. Falamos de espaço, então estou falando de armazenagem. Esse meu armazém ele é público, se ele é privado, quanto tempo que eu vou ficar utilizando esse armazém, quanto de espaço. Uma coisa é eu falar de um espaço numa região totalmente desocupada, onde o metro quadrado ele tem um valor muito baixo. Não precisa falar de um espaço, por exemplo, lá na Savassi, vou fazer um centro de distribuição lá na Savassi, né? Além de você estar pagando um custo de espaço muito alto, o custo de transporte seu vai ser elevado, porque o tempo que os seus equipamentos de transporte irão ficar, né, no trânsito até sair do local, ele vai ser muito grande e vai impactar, consequentemente, no custo. E aí a gente chega, né, na questão das decisões de estoque. Então, quanto que eu tenho que pedir, por exemplo, se eu estou de um produto? E é claro que isso vai impactar lá dentro do meu processo de produção, mas vamos pensar também em matéria-prima. Quanto que eu tenho que pedir de matéria-prima para que eu consiga trabalhar a minha produção? Agora, pensando em quanto cliente, quanto que eu tenho que pedir desse produto para que eu possa vender? Então, a gente consegue pensar nessas relações, nessas decisões, seja você pensando como um produtor, né? Ou seja, está cuidando lá dos seus processos produtivos, então você tem que pensar na quantidade de matéria-prima que você vai precisar e dos produtos que precisam estar estocados nos seus processos, ou até mesmo você pensando enquanto um fornecedor para você entregar o seu produto, ou enquanto cliente, você pedindo uma determinada quantidade. Então, quanto que eu tenho que pedir, quando que eu vou pedir, como que eu vou controlar o meu estoque. Daí essa é a importância da gestão do estoque em conjunto com as atividades, né? Como eu disse, as atividades logísticas.
Enfim, então, essa aula aí, esse ponto, essas decisões de estoque, ela vai ao encontro do que a gente está falando, daquele triângulo primário de decisões, sempre observando, né, pessoal, os materiais que são colocados, no sentido de, consequentemente, nós temos essa atenção para gestão de estoque, tá? Então, não deixe de estudar novamente as aulas que estão lá gravadas, né? 1, 2, 3, aula 4, pode dar uma olhada na aula 5, no nosso próximo encontro eu falo aí sobre essas aulas e já dou encaminhamento também para as avaliações que irão ocorrer, obviamente, no mês de junho, tá bom? De forma, acredito, e é certo, presencial. Então, bom final de semana para vocês e até a próxima.